Tudo bom, Alessandra? Tudo bom, Aline? Boa noite. Boa Boa noite. noite. Prazer falar com você. Você está falando de onde? Para o pessoal saber aqui. Bom, eu sou paulista, mas eu falo de Alfena, sul de Minas Gerais. Sul de Minas, muito bom. Eu estou falando do Rio, então estamos aqui numa conexão Rio-Minas Gerais hoje e a gente vai ajudar vocês aqui. E, Alessandra, para a gente conhecer um pouquinho da sua história, né? Conta um pouquinho para a gente, antes de ser educadora financeira, o que você fazia e o que te chamou a atenção para buscar o curso de formação em educador financeiro? Bom, eu trabalhei, né? Eu formei em administração, aí eu entrei num canal de distribuição, onde eu tive o desafio de fazer toda a parte de gestão, da parte financeira daquele canal de distribuição. Então, eu tinha que estudar e implementar, né? E aí, então, isso foi 13 anos de história. Nesse meio do caminho, eu fiz especialização em finanças, porque já era uma coisa que meu coração batia mais forte, mas em 2019 eu saí, né? Eu adoeci e aí eu decidi, eu já tinha um desejo, porque eu gosto muito dos empreendedores, essas coisas, eu já tinha um desejo de mudar, de sair, mas eu nunca construí um plano B. E aí eu parei porque eu realmente adoeci, porque eu tinha muito medo de tomar a decisão de sair. E aí, quando eu adoeci, eu falei, eu não vou voltar mais. Só que eu não voltar era eu abrir mão de quase 80%, 75% da minha renda que sustentava a minha casa. E eu Deixa não eu te tinha. perguntar uma coisa, Alessandra. Tem gente que não entende, né? Eu anotei lá da sua história que você teve síndrome de burnout. E tem Uhum. pessoas que nem sabem que isso existe, né? E muita gente está passando por isso e nem sabe que existe. Né? Então, você pode contar para a gente um pouquinho como que foi essa sua crise, a síndrome de burnout que você teve por causa do trabalho? Posso sim. Como eu sou muito intensa naquilo que eu faço, né? Então, como eu tinha o desafio de montar toda a gestão do canal de distribuição, a empresa era pequena, de repente se tornou uma empresa grande, e aí, assim, a gente tinha um número reduzido também. Eu, como estava à frente do canal, eu não tirava férias, mas era uma opção minha, né? De não parar de. Então, eu era intensa, entrava às 7, se deixasse, eles tinham que mandar eu para casa. E nisso eu fui adoecendo sem perceber, mas em 2019 que eu vi que o meu comportamento, eu comecei a ficar com medo, eu comecei a ficar assustada, eu comecei a ficar entristecida, já não, sabe, foi aqueles sintomas até que eu falei, bom, vou procurar um médico porque eu não estou bem. E aí sim, eu fui em 2 neuro e fui diagnosticada. E eu parei 40 dias para poder, né, voltar ao normal, tive que tomar medicação, e nesses 40 dias foi quando eu tomei a decisão de, mesmo sem um plano B, que eu sei que é um erro, mas eu não iria voltar. Isso acontece muito, né? Você está falando que é um erro. A gente precisa entender o plano B antes da gente chegar nesse ponto, né? Isso aconteceu comigo também. Eu também tive síndrome de burnout e eu também larguei porque eu não aguentava mais. E eu também não tinha feito uma reserva, né, que ia me sustentar por tanto tempo, porque chega num ponto quando o leite entorna, né, que a gente já está doente, que a gente já não aguenta mais, que aí não dá mais para pensar nisso. Então a gente precisa pensar num plano B antes, né? Não ficar esperando o dia que não dá mais. E aí essa sua renda lá, apesar de ser estressante, de você estar ali trabalhando muito, era a maior renda que tinha na sua casa, né? Era a maior renda, e assim, eu já há 3 anos, olha para você ver, que nem é bem aquilo que você sempre fala, não adianta você ter o conhecimento e as técnicas. Há quanto tempo eu já tinha todo o conhecimento da técnica de finanças, mas eu não aplicava. Eu comecei a mudar minha mentalidade 3 anos antes, que foi quando eu consegui construir uma reserva, né, um pouco mais tranquila. Mas quando eu saí, mesmo assim, a minha renda acabou. E aí? E se eu comesse a reserva, né? Eu ia ficar como? E aí o meu esposo, ele trabalha na construção civil, e assim, eu falo, né? Santo de casa não faz milagre. Né? Não funcionava, mas aí eu falei, bom, agora vai ter que funcionar. Aí nós ajustamos a precificação, porque eu acredito muito na gestão, eu acredito muito que, né, o negócio ele precisa ter gestão para que dê certo. Eu falei, agora Sim. Você tem que trabalhar com esse preço, você precisa fechar negócio, dar uma intensidade, e se você seguir isso, vai dar certo. E aí, olha, eu saí em outubro,
novembro, dezembro, outubro, eu saí novembro, dezembro, janeiro, ali ele já triplicou a renda dele. E me deu tranquilidade para eu começar a voltar ao meu estado normal e começar a pensar nas possibilidades, né, de uma nova carreira. Muito bom. E aí, como é que você encontrou o EFINC? Como é que você se interessou em fazer a formação de educador financeiro? Porque você já tinha, né, experiência de finanças, a faculdade de finanças, né, já tinha ajudado o seu esposo na parte de gestão. E aí, o que você veio buscar na formação de educador financeiro? Bom, aí eu tive um desafio, quando veio a pandemia, em março, eu ainda não estava fazendo nada, mas algumas pessoas me conheciam e sabiam, falaram, me ensina, na minha empresa, uma loja de roupa, alguma coisa. Aí eu falei, quer saber, eu tô parada, eu vou ficar com isso aqui guardado, eu vou entregar conteúdo. Aqui em Alfenas, na minha cidade, tem a Câmara das Mulheres Empreendedoras, e nesse momento eu me disponibilizei a ajudar, falei, olha, eu vou ensinar quem precisar de alguma orientação, e fiz o pro bono. E aí eu comecei a atender, e aí começou a ter demanda. Quando começou a ter demanda, eu falei, tá, mas e agora? Eu não tenho um método, eu não tenho uma técnica, eu não... O que eu vou fazer, né? Eu nunca fiz isso. É diferente você fazer um fluxo de caixa e você ensinar um fluxo de caixa, né? E aí eu falei, não, eu preciso... Aí eu lembro, né, até de uma semana que a gente vive sob pressão, quando a gente vai começar a empreender e não sabe o que vai fazer. E aí eu lembro que numa semana, ainda fiz uma oração, e naquela mesma semana, o celular na cozinha, eu lavando a louça lá, e o celular sempre lá no YouTube, apareceu você, fazendo a propaganda, e porque eu sempre escutava o Jornal da Manhã, e aí no meio do Jornal da Manhã apareceu você, e aí eu peguei, parei e olhei, e aí eu falei, aí você falou, aí eu entrei, aí eu comecei a ver todas as suas lives, comecei a te ouvir, te acompanhar, e eu falei, é dela que eu preciso, ela é a resposta para que eu entre mesmo de cabeça e defina quem eu sou agora, a nova Alessandra, minha nova profissão, que não é só especialista em finanças, mas também educadora financeira. E eu estou muito feliz. Que bom, Ale, é muito bom. E aí, depois você entrou no curso, e eu já sei que logo que você entrou, começou a implementar, começou a atender, começou a fazer rede social, e aí chegaram os clientes. E conta essa história, como é que foi quando você começou o curso? Aline, você sabe, canal de distribuição, você vende para a empresa. Então, a gente não tinha nada de internet. Eu estava muito fora desse mundo. Então, quando eu cheguei aqui fora, eu não tinha ferramenta de nada. Instagram meu não tinha movimento, Facebook, nada. Pensa numa pessoa ignorante em tudo isso. E eu tive que começar a me virar. E aí veio a pandemia, eu falei... E a minha cidade, as pessoas não me conheciam, porque eu vivia dentro do canal. E aí eu falei, bom, eu preciso aparecer. Eu preciso, né, começar a fazer algum movimento. E aí foi quando eu, né, falei, não, agora eu preciso começar a fazer conteúdo. E aí você começou a falar que você dava toda essa instrução, né? E realmente eu falei, eu preciso do EFINC, eu preciso dos métodos. Tanto que quando eu cheguei com o EFINC, eu já fui lá onde que tá, falar sobre, né, rede social, tudo isso, porque eu fiz tudo na intuição. Eu não sabia como fazer. E funcionou? Como é que foi aplicar isso? Aplicar o método, a questão dos conteúdos, como foi isso? Aline, eu sou muito assim, né? Era muito perfeccionista, mas é aquela coisa que você fala. Eu achava que todo o meu conteúdo era muito bobo, era muito banal, era algo que todo mundo vai rir de mim se eu falar de separação de finanças. E aí eu comecei, como eu falo, a nossa mentalidade, a gente precisa alimentar ela com coisas novas, com novas possibilidades, com novas estratégias, e foi o que eu, né, comecei a fazer. Tudo que você falava, eu falo, aquela vozinha do mal falava, não, isso não vai dar certo. Aí eu ia lá e te ouvia, eu falava, não, eu vou fazer, eu vou acontecer. E aí começou a vir os clientes, né? Eu já, pela questão do empresarial, e aí começou pessoas a falar, não, mas eu quero financeiro, pessoa física. Eu falei, e agora? Né? Aí tem a questão do nicho que você explica. Eu já tinha a minha página que fala de finanças empresariais, mas eu te confesso que hoje eu estou atendendo um pouquinho de todo mundo. Não que eu não estou anunciando isso. A minha página eu falo de finanças para empresas, mas eu estou testando, porque eu estou conhecendo, eu estou aplicando o que você está me ensinando, né? Porque se eu não aplicar também, eu não vou saber. Vai que eu goste, né? Do outro nicho.
Muito bom. E é legal você falar isso, porque as pessoas têm muito medo, né? Ah, o nicho, eu só posso atender isso, eu só posso atender outra coisa. Não, então, na tua página, o foco é para finanças empresariais. E, gente, isso que ela falou acontece. Você está falando de empresa, só que a empresa, ela tem um dono, ela tem um gestor, ela tem pessoas, e essas pessoas também precisam. Então, elas começam a ver e ela fala, eu quero ajuda na minha vida. E você percebe, tem uma coisa que muita gente pergunta, Alessandra, as pessoas têm vergonha de falar sobre a vida financeira, ou realmente as pessoas que querem te contratar, elas conseguem falar das finanças dela? Como que é isso na prática para quem nunca atendeu ou empresas ou pessoa física? O que você acredita que faz com que as pessoas falem sobre as questões financeiras delas? Aline, eu vou te dar um exemplo de hoje. Hoje eu já atendi, semana passada eu já fechei mais 3 clientes, e hoje eu já fiz uma mentoria com essa primeira, que eu fechei com ela pessoa física e pessoa jurídica. Ah, então, que legal. Aí eu atendi ela hoje, e eu vou falar o que ela disse para mim. Ela falou, olha, quando muitas vezes eu ouço consultores, parece que eles olham a gente de cima para baixo. E a questão é que você olha a gente de igual, né? Então, eu acredito nessa estratégia, né, da gente sempre... Você não é o dono do saber, nós não somos o dono do saber, né? E eu gosto muito de compartilhar as minhas experiências, que por mais que eu sou especialista em finanças, eu errei muito com as minhas próprias finanças. Eu conto, olha, eu saí sem um plano B, a minha reserva de emergência, ela não durava 1 ano, né? Eu tinha possibilidades, eu falhei. Então, tá tudo bem você falhar, nós precisamos agora corrigir. E olha, meu exemplo, eu estou corrigindo. Então, assim, eu acredito muito no poder da vulnerabilidade, né? Da gente colocar essa questão e trazer a pessoa que tá tudo bem, você está assim hoje, mas a gente vai caminhar junto e você vai chegar no estado desejado. Muito bom. E eu ensino isso no curso, porque às vezes a pessoa acha assim, eu tenho que chegar para a pessoa e falar que ela fez tudo de errado, que ela tem que mudar tudo, que ela, sabe? E afasta, foi o que você falou, né? O consultor que sabe tudo, ninguém nem pede conselho, gente. A pessoa sai correndo, que ela tem vergonha de falar da vida dela para alguém perfeito. E você mostrar a sua vulnerabilidade, mostrar que tudo bem, a gente erra, né? Todo mundo erra, todo mundo... Finanças não é matemática só, né? A questão financeira é muito das nossas escolhas, daquele momento, da emoção. Como aconteceu, né, Alê? Você já estava doente. Não tenho 12 meses de reserva, não tenho 14, mas não tinha como continuar. Então, você tem que parar ali e ir por outro caminho, né? Buscar outro caminho. E o mais legal disso tudo é o que aconteceu comigo, porque essa experiência, porque na verdade eu tinha um emprego, eu tinha um bom salário, eu tinha grandes possibilidades de crescimento financeiro, de tudo isso, e eu larguei tudo, eu comecei do zero. Na verdade, começou a Alessandra do zero, sem apoio de ninguém, a minha experiência, o curso da Aline, e é assim que a gente está desbravando empreendendo, né? Meu sonho era empreender, porque eu ficava encantada com aquelas histórias dos empreendedores, e eu falava, gente, esse povo é fantástico. E eu falo agora, olha, faz o quê? Que eu comecei a pensar em falar sobre finanças empresarial foi em março, na pandemia. São 7 meses só. Que eu comprei o seu curso foi em agosto. Minha vida mudou, eu tô apertada, eu te confesso, minha vida mudou assim em 3 semanas, porque eu tinha alguém que me ajudava, eu não pude bancar mais. Aí eu tô em casa com filho, eu nunca fiquei em casa com a minha filha, eu nunca fiquei em casa com o meu marido. Então, assim, são novas experiências e experiências financeiras, porque você viver com... Vamos dar um exemplo, você viver com 10 e ter que viver com 2, 2,5, e não se endividar nisso tudo, eu penso que é muito rico para que eu possa contribuir com as pessoas que vão chegar até a mim. Né? E que legal você compartilhar isso, porque tem gente que acha que tem que ser perfeito, né? Mas como que eu vou ser educador financeiro se eu ainda estou passando por uma transição, Gente, é exatamente isso. Né? O educador financeiro ele não é uma pessoa perfeita, ele é uma pessoa, como a Alessandra falou, é de igual para igual. Olha só, eu consegui,
né? Eu abri mão daquele salário alto para começar o meu negócio, começar a atender, e hoje eu estou conseguindo sem me endividar, e aí que tem a congruência, né? Você tem a sua congruência. Eu vivo de acordo com aquilo que eu monetizo hoje, já visualizando que daqui a pouco eu tenho certeza que você já vai estar ultrapassando o que você recebia na empresa, né? Esse mês vai dar 50% já do que eu ganhava. Este mês eu vou conseguir fechar, monetizei 50% do meu ganho. Então, assim, eu não tinha feito isso antes do Enfim, que eu estava com um curso falando de gestão, mas eu não tinha conseguido alcançar esse número. Este mês a gente vai conseguir, porque eu também gosto muito de metas, né? Porque já era meu expertise. Então, assim, eu começo a traçar metas para mim, né? E eu estou muito feliz, muito feliz. Muito e você bom. foi um anjo que apareceu. Ai, muito bom. Deixa eu te perguntar uma coisa que está aqui no chat. Quando você começou a atender, a pessoa Thaís está perguntando, você alugou um espaço para poder atender? Olha, deixa eu te contar o que eu tinha, porque a pessoa gastava tanto, mas ela não tinha coragem de comprar um celular bom, nem celular decente eu não tinha, tá? Então, o que eu tinha? O meu notebook, eu não tinha essa câmera que é igual a da Aline, que eu quis comprar. Tudo que eu ganhei, eu investi em ferramenta, viu, gente? Nada eu comprei tudo com o que eu fui ganhando com os clientes. Aí eu comprei a câmera, agora chegou um rig line, que fala, né? Isso, da luz, isso. E comprei um outro ali de tripé. Eu não tinha nada. Eu comecei com eu e a minha coragem e intuição, porque na verdade eu nem tinha o EFINC ainda, quando eu comecei a atender algumas empresárias gratuitamente no Pro Bono. Aí começou a chegar a empresária querendo pagar, aí eu coloquei um valor, mas mesmo assim eu fui, né, cambateando. E aí quando veio o EFINC na minha vida, que eu comecei a estourar, e aí eu comecei a investir, mas eu não tinha nada. Nem a minha casa, ó, eu tô na minha casa, eu não tô no escritório, viu? É porque eu já tinha esse espaço aqui. O notebook ainda está na cadeira, tá? Tá aqui em cima das cadeiras. Agora que eu mandei fazer uma mesa, e eu tô no banquinho giratório da minha filha, colorido aqui, todo pink, do quarto dela. Para vocês terem uma ideia, eu tô na minha sala da minha casa. Então, assim, eu comecei gravar assim, eu não tinha nada, e aí eu fui aperfeiçoando e tô indo bem lentamente, porque eu não posso fazer dívida, né, Aline? A gente tem que ser, que nem você falou, congruente com com o que a gente fala, com o que a gente ensina. Isso mesmo. Olha só, ela entrou na turma em agosto, a gente está em outubro, né? Tem 2 meses de curso. Em 2 meses, você já tem cliente, você já monetizou, já chegou em 50% do que você recebia na empresa que você estava trabalhando há quantos anos? 10 anos? Eu trabalhei lá, foi 13 anos, né? 13 anos. Então, você conseguiu chegar em 50% do valor agora, gente. E isso, você falou que lentamente, para você, né? Lentamente para você, né, Alê? E eu fico muito feliz, Aline, porque eu posso falar, a gente está falando aqui no YouTube, eu sei que tem muita gente daqui que me conhece, está vendo, eu não tive um apoio das pessoas do passado, das pessoas do mundo empresarial. Pode falar, mas ela tinha apoio. Não, ninguém. Eu comecei do zero, eu, a minha casa aqui, o meu esposo, e foi assim, aí apareceu pessoas novos anjos, que eu costumo dizer, que a Aline é uma delas, e aí eu tô na minha casa, a cachorra latindo, sabe? E, gente, a gente precisa se movimentar, né, Aline? A gente precisa entrar em movimento. Eu falo que é 1%. Eu não queria fazer, era assustador para mim, mas eu me esforçava a fazer pelo menos 1% todo dia, para poder. Eu sabia que eu ia colher algo. Muito bom. Então, Thaís, ó, não precisa, a gente nem recomenda que vocês aluguem espaço no início. Por quê? Porque você vai pegar e vai assumir uma conta para poder pagar. Né? Então, não, no início você vai atender na sua casa, no início você vai usar uma câmera, o teu computador. Eu ensino no curso como que você atende online, como que você faz para compartilhar a tela, como que você faz para atender a pessoa. Então, no início, nada de espaço alugado. Hoje, eu atendo na minha casa, eu trabalho home office. Então, assim, com o tempo, a gente vai aprimorando. Eu tenho um escritório, e aí eu já não ia lá na pandemia, né? Antes da pandemia, eu já não ia. E aí, agora que teve pandemia, então, aí que eu não vou mesmo. Estou reformando aqui meu espaço. Deixa eu te contar. E aí, quando eu montei o grupo das mulheres, eu não tinha renda e nem dinheiro. E aí, o Zoom cai, né?
Então, e tinha umas que estava pagando, e aquele Zoom caindo o tempo inteiro. Eu falei, gente, né? Aí depois de um tempo que eu fui, assinei o Zoom, né? E aí agora eu não estou fazendo grupo ainda, por quê? Porque como eu estou estudando no EFIM, que eu quero testar as outras possibilidades, eu estou atendendo só individual, eu reduzi as sessões e estou atendendo individual só, entendeu? Muito Mas bom, estou muito feliz. muito bom mesmo. É, e isso é muito legal. Eu falo o seguinte, aqui no meu canal, o que eu mostro para vocês é vida real. Eu podia chegar aqui e falar, começa o curso hoje, amanhã você vai ganhar 10 mil reais. E não, gente, todo o processo é um processo. Você tem um passo a passo para poder seguir. Então, eu trago pessoas aqui que estão começando justamente para vocês verem que é possível. É agosto, a gente está gravando em outubro, 8 de outubro hoje, que a gente está gravando. Se você está assistindo gravação, é 8 de outubro. Então, tem pouco tempo, mas ela já tem cliente, já tem 50% do que ela recebia na empresa que ela trabalhava. Hoje, ela já consegue receber e está só começando, né? E assim, o pro bono foi muito importante, porque assim, por mais que eu tinha aquele conhecimento técnico, eu não tinha atendido, eu não era, apesar que eu tentei fazer um trabalho de consultoria há alguns anos, tal, mas enfim, eu não tinha experiência, só tinha experiência no canal. E aí eu comecei a atender pro bono para ter um pouquinho mais de experiência. E hoje quem me vende são as pessoas que eu atendi no pro bono, que entreguei um resultado e elas que estão me vendendo. Então assim, eu estou muito feliz. Muito bom. Ó, e para quem assistiu a aula 2 da Jornada do Educador Financeiro, o pilar que eu falo que é a base é você ser uma boa educadora. É você gerar resultado para o teu cliente. Porque eles fazem a base, eles te divulgam, eles vão lá e mostram o teu trabalho, compartilham. Então, é isso. O trabalho da lei eu sei que vai crescer cada vez mais. Tenho certeza que se daqui a 6 meses eu te convidar aqui, você já vai me contar. Já ultrapassei o que eu ganhava na empresa. Já tô... eu nem sei se pode contar, mas eu vou contar, porque eu não aguento. Aí eu me credenciei no Sebrae, porque sempre foi uma inspiração para mim, essa instituição. Né? Então, aí eu vou aprender mais um pouquinho sobre consultoria também, ter experiência com outras empresas, outros segmentos. Então, tudo aconteceu muito rapidamente, com pequenos movimentos. Muito bom mesmo, Alê. Alê, e o que você pode dizer e deixar de mensagem para quem está aqui assistindo a gente e que às vezes está com medo, está até passando uma situação parecida com o que eu passei, você passou, né? De estar num trabalho. Não é que a gente não goste do trabalho, é porque às vezes é tanto tempo naquele trabalho, tanta dedicação, tantas horas por dia de dedicação num trabalho que é mais operacional, que o nosso corpo não aguenta, né? O nosso corpo mesmo avisa, ó, você vai parar, ele fica avisando, você vai parar, você vai parar. A gente não escuta, né? Aí tem uma hora que para. Então, o que você pode deixar de mensagem para essas pessoas que estão aqui acompanhando a gente, que podem estar passando por isso e que ainda tem chance aí de criar um plano B? Olha, Aline, o que eu falo, eu posso falar daquilo que eu vivi. Eu tinha muitas crenças negativas em relação ao dinheiro, em relação de que eu nasci só para ser empregada de alguém, mas o meu coração ele pulsava por outras coisas. Eu tive muita clareza durante alguns anos que o meu propósito não era estar mais ali, mas por questões financeiras. E quando você é limitado nas suas crenças, você não consegue agir. E aí eu não conseguia ver outras possibilidades de gerar renda. Quando a Aline começava a falar de gerar renda, outras possibilidades, eu falei, gente, isso é mágico, porque a minha crença limitante não me permitia visualizar isso, certo? Então, você precisa ver aquilo que o teu coração pulsa. Sobre dinheiro, a gente fala, mas dinheiro não tem essa de emoção. Tem sim, você precisa ter clareza, o que você quer? Qual que é o teu propósito? Onde você quer chegar? Você precisa ter clareza para que você veio? E aí sim, você criar um planejamento que eu não fiz, mas está tudo bem, eu paguei o preço por isso, mas eu não quero que vocês paguem, então vocês podem se planejar para poder tomar a decisão, olha, eu não estou feliz no meu serviço, isso está me consumindo, tanto que hoje eu atendo, Aline, pessoas que falam isso, olha, eu quero empreender no meu negócio, mas eu não posso largar o meu trabalho, aí meu coração, eu falo, meu Deus, gente, não tem dinheiro que pague. É isso, quando você começa a contribuir com as pessoas, porque eu entendo que eu estou dentro da minha essência, daquilo que eu deveria estar fazendo. Então, assim, comece a se planejar, decida, olha, eu paguei o EFINC no cartão,
porque eu nem sabia o que ia acontecer, eu não ia tirar da minha reserva. Então, eu fiz e deu certo, entendeu? Porque também eu me movimentei. Eu acordava às 6 da manhã e durmo meia-noite, porque empreender é isso. Você tem que fazer post, você tem que fazer agenda, você tem que se vender, você tem que atender. Gente, dá um trabalho que eu não tinha noção, mas vale a pena, porque eu estou dentro do meu propósito. Então, não desista, gente. Olha, dá certo vender, eu não sabia vender, eu achava que eu não sabia vender, e a Aline trouxe isso na minha consciência, sabe como vender. E hoje eu estou muito feliz. E eu quero que vocês também fiquem assim. Que bom. E aí você falou que comprou o curso parcelado. E Comprei. aí, a partir de qual mês que você já começou a monetizar para pagar a parcela? Não, em setembro eu já tive cliente, esse mês eu já estou cheia de cliente, já passou o curso, Aline. Já passou o curso. Já paguei o curso, eu já paguei o curso. Eu paguei o curso, aí eu tive que abrir uma empresa maior para poder me credenciar lá no Sebrae, eu já paguei isso também, com o teu treinamento, tá? Eu não paguei porque eu ainda nem estou trabalhando no Sebrae ainda. Com o teu treinamento eu já paguei lá. E tá fluindo, gente, tá fluindo. Por quê? Tá em movimento. Eu postei na rede social sem saber direito, eu fazia vídeo escuro e tá tudo bem. Tá tudo bem, muito bom. Ale, fico muito feliz, né? Parabéns pelo teu movimento, parabéns por, né? E você realmente ter abraçado isso e falado, eu vou fazer, não vou esperar ficar perfeito, não vou esperar saber tudo sobre rede social, sobre vídeo, tal. Se colocou em movimento e tá aí o resultado.